Nós ficamos, sábado passado, onde nós vimos os atributos, nós vimos, o que é que foi que nós vimos mesmo? Nós vimos as interpretações, não é isso? As interpretações sobre o tetragrama sagrado. Nós vimos algumas interpretações bastante interessantes, nós vimos a interpretação incognoscível, que é aquela lá, entre os principais expoentes, tem lá o Zimmerli, e ele fala que não tem como você compreender o nome. E ele se baseia lá em Apocalipse, em Gênesis, não vejo lógica isso aqui. Outro ponto também, outra interpretação é a ontológica, já tem mais sentido, sim. Ela se baseia lá no texto de Êxodo 3, 11 a 15, no diálogo entre o Criador e Moisés, onde ele diz, certamente eu serei, eu serei. E ele vai discorrer sobre isso, diz, eu sou o que sou, Yehye Asher Yehye, eu sou o que sou, este é o meu nome eternamente. Então, aqui ele vai falar sobre isso, vai discorrer sobre isso, da ideia de ação, daquilo que ele faz. Eu sou aquele que é, eu estou sendo aquele que está sendo, também é uma das vertentes disponíveis, plausíveis. Eu sou quem sou também, eu sou aquele que sempre é, eu sou quem está sendo, nós já vimos. Então, eu sou o existente também, e tem uma conexão com o tetragrama. Também existe a interpretação ativa, a interpretação causativa dessa raiz, o raiá, o ser, o estar, significa o existir, o tornar-se, o chegar a ser, o manifestar-se, o originar, aquele que traz existência, aquele que mantém o ser. E aí nós vemos lá o Yahuwah Sebaot, que é aquele que cria as hostes celestiais, nós vimos isso. Interpretação do sopro, não tem muita lógica, né? Está apresentando o Criador como soprador, não tem essa lógica, não. Interpretação da aliança também, nós vimos a interpretação da aliança, e essa é das mais interessantes, eu acredito, que é essa interpretação da aliança, onde o nome está relacionado à aliança. Quem defende isso aqui é um comentarista, um exegeta, o Raymond Abba, e ele fala desse contexto do encontro divino com Moisés, e fala desse chamado dado a Moisés com a garantia da presença divina sob obediência. Sob obediência. Fala, então, aliança, que faz aliança, que tem muita lógica isso aí. Uma enfatização da segurança na aliança. Eu estarei presente. É o Yehye, Asher Yehye. Eu estarei presente. Se vocês me obedecem, são meu povo. Se não me obedecem, não são meu povo. E nós vimos sobre a importância disso lá no contexto com Oséias, a conexão do Criador com essas referências à aliança com o verbo redimir, né? Vai ocorrer sempre nas formas de concerto, esse verbo aí, o raiar. Você vai ver lá em Deuteronômio 26, Jeremias, sempre com o concerto, ele está dizendo que ele está continuamente, constantemente, relembrando o seu concerto para que ele seja, mas é preciso também que o seu povo também seja obediente. É o contexto da aliança, e lá no contexto com Oséias, capítulo 1, verso 9, que ele diz, eu não sou mais presente, eu não sou mais o eu sou e sou com vocês, porque vocês não são mais meu povo, porque vocês se prostituíram. Não são mais meu povo, não há obediência. Então, ele entende como uma aliança dinâmica, essa interpretação dinâmica da ação divina, da salvação, que é trazido pelo nome. Interessantíssimo isso. O nome, na verdade, pessoal, não é a pronúncia que se dá. O sentido não é simplesmente Yahuwah, ou Yahweh, ou Yahvé, ou Yau, ou Yausha, para o nome de Cristo, ou Yau, e por aí vai. É tanta coisa que o pessoal cria. Porque, na verdade, o que está por trás disso tudo são pronúncias e distrações do ser. Nós já vimos. O objetivo o central, o que está por trás disso aqui, que ele quer nos passar é um contrato dentro de uma obediência para os obedientes reconhecerem quem ele é, os seus atributos de santidade. Então, esse nome revela o seu conserto. Perdendo o nome equivale a perder o conserto. Os filhos de Israel perderam a pronúncia do nome porque também há muito tempo perderam o conserto. Perderam o conceito. Nós vimos isso. Então, nós chegamos também ao ponto em que ele se revela como aquele que é, e nós vimos a experiência fantástica, que eu acredito que isso aqui, podia parar o estudo nisso aqui. É quando ele se revela para Moisés, a partir de Êxodo 3, 13 a 15, quando ele diz, eu sou, qual é o teu nome? Eu sou.
Então, como eu falei até, eu pensava que eu tinha uma coisa incompleta, né? Eu sou o quê? O que é que você é? Se alguém diz eu sou. Então, você aparentemente está algo incompleto. Mas, na verdade, não. Isso aqui é apenas uma evocação. Eu sou o que sou aquele que é. Eu sou, me enviou a voz. Mas eu sou precisa ser completado pelos atributos. Pelos atributos. Nós vimos o texto de Atos 10:35. Em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo lhe é aceitável. Em qualquer nação. E quem é ele? Então, nós temos o texto maravilhoso de Êxodo 33, 12 a 19, quando Moisés diz, mostra-me a tua glória. E ele diz, eu conheço-te pelo teu nome. Então, nós enfatizamos sábado um questionamento bem simples, mas muito importante para esse tema aqui. Será que ele, então, não conhece outras pessoas pelo nome? Porque ele diz, eu conheço-te pelo teu nome. Este é o sentido para Moisés? Claro que não. Claro que não é. O sentido é da intimidade que existia, espiritualmente falando, entre Moisés e o seu Criador. Tanto que Moisés não quer seguir a viagem se ele não for. Se ele não for. E ele diz, então, eu farei passar toda a minha bondade diante de você e te proclamarei o meu nome, eu sou aquele que é. Ou seja, ele está dizendo para Moisés, eu vou te explicar o que é o meu nome, aquele que é. Eu não sei como as pessoas ignoram esse texto aqui. Eu não sei. Como eu disse, eu baixei um e-book da internet aí, um desses canais do YouTube, baixei, né, já olhei o que tinha de olhar, já excluí também, perder tempo. 1.500 páginas. Nessas 1.500 páginas, as pessoas vão estar falando, basicamente, remexendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E ele aqui diz para Moisés, eu sou aquele que sou, eu vou dizer para você, então, quem eu sou. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, isso. Eu vou te proclamar o meu nome, eu sou aquele que é. Eu vou te dizer, então, não é só a pronúncia em si, a pronúncia hebraica, eu vou te dizer o que é. E aí ele vai dizer, Êxodo 34, 4 a 8, nós vimos que quem proclama tudo isso aqui nessa sequência não é Moisés, não é Moisés quem fala, mas é o próprio Senhor quem vai falar, e ele vai dizer duas vezes, vocês prestaram atenção aqui, Êxodo 34, 4 a 8, ele vai dizer duas vezes, eu sou o que sou, eu sou o que sou. Aí continua, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade, eu sou o que usa de beneficência com milhares, eu sou o que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, eu sou aquele que é, a mesma coisa, que não tem por inocente o culpado, eu sou aquele que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Então, ele anunciou para Moisés o seu nome. Mas veja como as coisas hoje estão. Você tem um movimento aí muito forte, está ganhando. Como eu digo, e volto a repetir. O problema da circuncisão reavivado, com outro nome e outra capa. E as pessoas são levadas a pensar que saber o nome. Nossa, saber o nome, que isso aqui tem a ver até com a marca da besta, eu não sabia não, mas soube esses dias. Então, saber o nome, a pronúncia hebraica do nome do Senhor dos céus e da terra é você fazer a pronúncia, Yahuwah, Yahweh, Yahweh, tal. Não é isso, absolutamente não é isso, porque o próprio Senhor diz aqui, eu vou te proclamar o meu nome, eu sou o que sou, vou te proclamar. Aí ele diz o que ele é. Fica muito claro isso aqui, essas palavras pronunciadas, nós vimos isso, né? No sábado passado, e agora nós vamos entrar em outro ponto interessante. Nós vamos ver dentro das Escrituras a manifestação desse nome, do eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Então, se eu quiser saber o nome, pronunciar o nome, você sabe, eu já sei, eu não preciso falar o nome, a pronúncia hebraica daquilo que eu sei claramente que significa eu sou o que sou. Eu sou o que sou, eu sou aquele que é, eu sou aquele que serei. Deuteronômio capítulo 4, verso 31. Em Deuteronômio capítulo 4, verso 31, ele diz, porque, deixa eu pegar aqui, Deuteronômio 4, 31, deixa eu pegar aqui, ver se eu leio da forma como está escrita realmente, como foi escrito. Deuteronômio 4, verso 31, ele diz assim, vamos para o 24, Deuteronômio capítulo 4, verso 24, já vai começar a nos mostrar. 4, 24. Porque, aí você tem na Bíblia em português, o Senhor teu Deus é fogo que consome, né? Pronto, mas não foi assim que foi escrito lá. Porque aquele que é, aquele que existe, teu,
Elohim, okay, teu Deus, é fogo, é o Ash, o fogo, que consome o Acal. Fogo que consome o Acal. Ele é El, Caná. Né? Zeloso, El, Caná. Então, o que ele está dizendo aqui? Porque aquele que é teu Deus é fogo que consome. Ele é Deus zeloso. El, Caná. El, Caná. Então, ele está dizendo que ele é fogo que consome, ele é El-Caná. E em outras passagens ele vai dizer que o nome dele é El-Caná também. El-Caná. Então, a gente começa a perceber que o nome dele não é a pronúncia. A pronúncia é a base para que você compreenda quem ele é pelos seus atributos. Os seus atributos são o seu nome. Os vários atributos relacionados ao Criador é que constituem o seu nome. Coisa tremenda. Mais à frente aqui, eu vou chegar, então, no verso 31. Quando nós chegamos no verso 31, nós vamos encontrar isso aqui no verso 31, essa passagem. Diz assim no 31. Então, aquele que existe, o teu Deus, o teu Elohim, não te desamparará, porquanto ele é isso? El quer dizer isso, ele é misericordioso. Ele não diz eu sou o que sou. Então ele já apresenta esse atributo de quem ele é. Aquele que existe, ele é teu Deus, não te desamparará, porque ele é Deus, ele é o Elohim misericordioso. Ele é misericordioso. Se ele diz eu sou o que sou, e ele diz eu sou misericordioso, então misericordioso é um dos nomes dele. Hashum, misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Jurou aos teus pais. Mas aqui no verso 31 ele fala disso, né? Ele está falando exatamente disso aqui. Ele diz, eu sou misericordioso, não me esquecerei do pacto. Então esse é o seu nome, misericordioso. Outro texto se encontra em Neemias 9:17. Neemias capítulo 9:17. Diz assim, Neemias, vou encontrar aqui Neemias capítulo 9, versos 17. Está escrito, recusaram-se ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Elohá, porém tu, ó Deus, perdoador. Aqui ele está chamando ele, ou aquele que existe, de perdoador. Seliksha, perdoador. Clemente, Shanum, misericordioso, Hatshum, tardio em irar-te, Harek Haf, e grande em bondade, tu não os desamparaste. Então veja, quando ele faz aqui a comparação, ele está fazendo a comparação entre a dureza de Israel, a sua rebelião, se rebelando para voltar para o Egito. Ele diz, porém tu, ó Elohim, Deus misericordioso, não é isso aqui. Não é o nome, na verdade, que está lá em Êxodo 34, verso 7. Não é verdade? Não é isso aqui o que está em Êxodo 34, verso 7. Que o Criador diz para Moisés, quando ele diz, eu vou te proclamar o nome daquele que existe. Aí ele vai e proclama. Oi, Mambia, tá falando? Quem tá falando aí? Tá muito baixo, não tô ouvindo. Quem tá falando aí, Mambia, não tô ouvindo. Então, vejam, esse nome aqui, tá picotando, é? A minha aqui, ou a da irmã Bia? Não sei quem tá picotando. É o teu, Vamos Júnior. continuar. O meu é? É o teu, sim. Picotando em minha vida. Tá normal agora? Agora tá beleza. Ok. Então, observando aqui as palavras de Neemias e as palavras que o próprio Deus, o próprio Criador diz lá em Êxodo 34, verso 7, quando ele diz que vai revelar... Picotando. Tá picotando. Tá picotando aí, Zé Pedro?
No meu, não. Ok. Certo. Essa questão é alguma variação na internet, irmã Bia, pode ser. Tá Então, o que ok. acontece? As palavras de Neemias, veja, Neemias está invocando o nome dele. Neemias está invocando o nome do Senhor, do Criador, tal qual o Criador revelou a Moisés. Interessante isso aqui. Ele está revelando, ele está invocando da mesma forma. Então, veja, ele não está, pelo contrário, ele nem usa a palavra base, eu sou o que sou aqui. Ele usa Deus, é Elohim. E aí ele vai falar todas as referências dos nomes do Criador para o eu sou o que sou. Vejam como é interessante compreender isso aqui. E ele vai dizer, tu és um Deus pronto para perdoar, isso, clemente, misericordioso, tu, ó, Deus perdoador, clemente, misericordioso, tardio em irar-te. Então, a gente pensa que isso aqui são atributos, qualidades de Deus. Na verdade, não, isso aqui são nomes dele. São nomes dele. Números também, né? Ele está falando de números 14, 14. Então, continuando aqui. A afirmação disse o quê? Está ouvindo, né? Tudo bem. Então, continuando aqui no nosso texto, a gente já viu isso. Nós temos outro texto também, Salmo 103, verso 8. Olha como isso aqui é constante na Escritura. Salmo 103, verso 8. Salmo 103, verso 8, aqui nos Salmos, vai falar novamente sobre a cerviz, a rebeldia. Salmo 103, verso 8, diz assim: compassivo e misericordioso. Salmo 103, verso 8. Salmo capítulo 103, verso 8. Você vai ter vários textos assim nos Salmos. Salmo 103, verso 8. Ele diz: aquele que é misericordioso. Então, só substituir. Aqui no lugar de Senhor, você vai ter o tetragrama, aquele que existe, aquele que é. Então, eu leio assim: aquele que existe é misericordioso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Eu vou encontrar isso aonde? Êxodo 34, verso 6. Êxodo 34, verso 6. Passando, pois, aquele que é diante de Moisés clamou. Aquele que é, de novo, aquele que é Deus misericordioso, piedoso, tardio em ira e grande em beneficência e em verdade. Então, nós entendemos aqui que no Salmo sabia-se o nome do Criador. Com certeza, Davi sabia, Neemias sabia. Este é o sentido do nome do Criador. Ter esse entendimento. Se eu não tenho esse entendimento, não adianta. Não adianta eu estar perdendo meu tempo com pronúncia de nome em hebraico, né? Porque eu posso simplesmente dizer aquele que é, eu sei, aquele que é. Esses são os nomes do Criador. Continuando mais à frente também, Jeremias 3,12. Jeremias 3,12, ele diz assim: vai, pois, e apregou essas palavras para a banda do norte, e diz: volta, ó pérfida Israel, diz aquele que é, não olharei, né, Jeremias 3,12, tem um erro aqui na minha, vou pegar aqui, Jeremias, capítulo 3, verso 12. Aqui. Vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte, diz: volta, ó pérfida Israel, diz aquele que existe, e não farei cair a minha ira sobre ti. Por quê? Porque eu sou Shachid, ou seja, eu sou misericordioso. Diz aquele que é, e não manterei para sempre a minha ira. Onde é que está isso de novo? Você volta para lá, para o Números, e você vai encontrar, porque esse é um dos nomes que o Criador se revelou para Moisés. Fantástico isso, maravilhoso. Jeremias também 2, verso 13. Jeremias 2, não é isso? Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. Não, Joel 2,13. É Joel. Chega aqui em Joel, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos àquele que é, aquele que existe, o vosso Deus. Por quê? Porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Onde é que está isso? Êxodo 34, verso 6. Isso. Muito bem. Eu Mais tenho à uma frente. Oi.
uma dúvida enorme agora, porque, por exemplo, o meu nome é Beatriz. Então, por exemplo, virtudes ou qualidades. Não entendi, irmão. Cortou. Não estou entendendo. Está cortando, não estou ouvindo. Seja meu caráter, personalidade, então a pessoa vai falar, Beatriz é odiosa. Eu estou falando assim, a dúvida que eu tenho é assim. Olha, Deus, está falhando. Por exemplo, meu nome é Beatriz, né? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Sim. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Beatriz, mas a pessoa vai dizer, Beatriz é misericordiosa, Beatriz é bondosa, ou Beatriz é temperamental, ou Beatriz é nervosa. Então, quando eu estava estudando os nomes de Deus, né? Eu aprendi que aqueles nomes são a manifestação dele, né? Dependendo da hora ali, ele é piedoso ou ele está irado, né? Mas o nome tem um nome, e é esse nome que eu estava buscando, né? Então, quando você está falando aí, eu estou confusa, né? Eu só estou um pouquinho confusa. Mas a confusão, irmã Beatriz, as pessoas é quem criam, porque, veja, quando diz Beatriz, seu nome é Beatriz. Sim. Se o seu nome fosse eu sou o que sou, ou eu sou aquilo que serei, o seu nome, esse nome, automaticamente remete para alguma coisa. Porque, veja, esse nome não está estático. Esse nome ele vai invocar alguma outra coisa. Sou o que sou. Sou o que serei. Uhum. É diferente do nome humano. O nome humano, ele é simplesmente aquela representação fonética do seu nome. Representação fonética do seu nome. Até o próprio nome de Adão, ele tem um significado em si do nome. Vermelho, homem. Adão, homem. Sete tem um significado. Abraão tem um significado. Pai de muitas nações. Israel, o príncipe. Mas quando chega no nome do Criador, ele mesmo se diz, olha, eu sou o que serei. E aí, quando ele se apresenta para Moisés, ele começa a encaixar isso que diz que são os atributos dele, na verdade, são mais do que os atributos. Isso está ligado a ele como sendo o seu próprio caráter, por isso é o seu nome. Então, o nome não é apenas a pronúncia hebraica disso, porque esse nome que o pessoal está brigando tanto aí na internet é só a pronúncia, a briga é para saber a pronúncia hebraica daquilo que o Criador, que Deus disse claramente, eu sou o que sou, ou eu sou o que serei. É só isso. Entendi. Somente isso. Mais nada. Continuando aqui, ele vai dizer mais uma vez, veja, aqui Joel 3,12, ele diz, eu sou misericordioso. Voltando aqui, veja que todos esses textos, a referência central é a apresentação lá para Moisés, de Êxodo capítulo 34. É repetição isso aqui. Tanto ele repete isso, como Neemias sabia e falava, como Davi sabia e falava. Então as pessoas ficam pensando que o pessoal lá do passado, Davi, Neemias, os profetas, ficavam, nossa, uma pronúncia. Não, é uma pronúncia. Que pronúncia? A pronúncia em si, que as pessoas ficam nessa briga, na verdade, era só a base do nome. A base do nome que remete às várias manifestações desse nome, porque ele diz, eu sou misericordioso. Eu sou misericordioso, ele diz aqui, e Joel diz, eu sou misericordioso, compassivo, tardio, iraço e grande beneficência. Veja, é a mesma repetição daquilo que ele falou para Moisés, a revelação do nome para Moisés. Jeremias 14:7 agora, outro texto. Jeremias 14:7. Diz assim, veja, Jeremias sabia o nome do Criador, e o pessoal, nossa, o nome do Criador. Jeremias 14:7, está bem claro. Posto que nossas maldades testificam contra nós, ó, aquele que é, ó, aquele que existe, porque esse é o sentido do nome. Age por amor do teu nome. Olha só, age por amor do teu nome. Amor do nome, qual é o sentido de agir pelo amor do nome? Agir por amor da pronúncia, aquele que é? Não. Porque Jeremias sabia que ele é misericordioso. Que nome é esse? O nome que foi revelado a Moisés. Então, quando ele diz, nossas maldades testificam contra nós, ó, aquele que é, age por amor do teu nome. Que nome? O nome que foi revelado a Moisés. Sou misericordioso, perdoa a iniquidade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, Jeremias sabia que o sentido do nome é isso aí. Esse é o sentido do nome. Mais à frente, a gente tem aqui outro texto. Operar por amor do nome não é operar por amor de uma pronúncia em hebraico ou de uma escrita em hebraico, mas por amor da sua identidade pessoal, que é grande benignidade,
misericordioso, compassivo, tardio em irar-se. Esse é o nome. Jeremias sabia dessa manifestação e por isso que ele está clamando assim. Seu nome é misericordioso. Jeremias 14, 21, ele diz, não nos desprezes por amor do teu nome. Então, veja, quando ele diz, não nos desprezes por amor do teu nome, ele está querendo dizer aqui que ele vai nos desprezar porque ama o nome dele? Não. Ele não pode nos desprezar porque o próprio nome dele é de misericórdia. É isso que ele está querendo dizer. Amor do teu nome revelado. Que é misericordioso, compassivo. É isso que Jeremias fala. Por toda a escritura está isso. Por exemplo, mais um exemplo, aliás. Jonas 4, verso 2. Jonas capítulo 4, verso 2. Quando Jonas, ele faz aquela oração, ele está no peixe, no ventre do peixe, Jonas havia pecado, Jonas havia transgredido a orientação. Agora veja o que Jonas diz. E orou aquele que existe, que é traduzido como Yahuwah, como, né? Porque a pronúncia, aquele que existe, aquele que é, a pronúncia vai ser essa. Dizer aquele que existe, dizer aquele que é, a pronúncia em hebraico vai ser essa. Orou Jonas, aquele que é, e disse, aquele que é, tu que és. Não foi isso que eu disse estando na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabias que tu és, que tu és clemente, mais uma vez aquele que está lá em Êxodo 34. Tu és clemente, Shanum, tu és misericordioso, Hatshum, tu és tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrependes do mal. Olha só. É isso aqui, o nome. Jonas invocou o nome do Criador. Como é que você invoca o nome do Criador? Você sabendo que ele é misericordioso, clemente, porque é isso que ele não pode ir contra. Ele não pode ir contra o seu próprio nome. Então, conhecer o nome do Senhor é conhecer isso aqui. Essas manifestações. Então, veja que sempre ele vai praticamente repetir. Por quê? Porque quando foi ensinado para os filhos de Israel o nome do Criador, foi ensinado isso aqui. Você está vendo aqui Jeremias, você está vendo Jonas, você está vendo aqui, você vai ver em toda a Bíblia, toda a Escritura, que o nome do Criador que eles sabiam é isso aqui. É essa definição. Não é a pronúncia. A pronúncia é simplesmente a base para que se tenha o conhecimento do nome. É só isso, a pronúncia. Eu sou o que sou, eu sou aquele que é. Aí o pessoal fica hoje correndo, malucando, criando uma coisa que nunca foi pensamento do Senhor. Então veja como as coisas são distorcidas. As coisas são distorcidas assim. É assim que as coisas são distorcidas, porque está bem claro. Veja que ele repete Êxodo 34, 6. Jonas repetiu o Êxodo 34, 6. Passando perante ele, aquele que é, clamou. Quem clamou? Ele clamou. Ele disse, eu vou te revelar o nome. A gente não pode esquecer disso. Misericordioso, piedoso, tardio, irasse, grande beneficência. Então, é a mesma coisa. E Jonas sabia o nome? Claro que sabia. É isso? Lucas 6,36. O que é que ele fala? O que é que o próprio Cristo fala? Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Então, isso faz parte do nome. Quando ele diz santificado seja o teu nome, ele está querendo se referir a isso. A tua manifestação, os teus atributos, seja santificado, seja conhecido. E aí eu faço a pergunta. Você vai ver, ele diz, eu fiz conhecer o teu nome. Alguém me mostra um verso só. Eu quero que alguém me mostre um verso só na Escritura. Se Cristo disse isso, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Me mostra alguém um verso só na Escritura em que Cristo pronunciou o tetragrama sagrado. Um verso só. O pessoal não vão falar disso. As pessoas que defendem esse tipo de coisa, fazendo doutrina, para salvação até, doutrina de salvação, eles não vão mostrar isso. A gente vai falar disso mais à frente, com mais calma. Então, qual é a promessa que é feita? Ele diz, Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás. Êxodo 20, 24. Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás. Êxodo capítulo 20, verso 24. Depois dos mandamentos, ele diz, você vai me fazer um altar de terra e sacrificarás
É isso? Os teus holocaustos, ofertas pacíficas, tuas ovelhas, teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. A memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Pergunta: memória do nome é a mesma coisa de pronúncia do nome? Não. Se o problema, se a questão toda de conhecer o nome do Criador estivesse relacionada a uma simples pronúncia, não teria acontecido o que aconteceu com os judeus, com Israel. A gente vai ver se der tempo ainda hoje. Então ele diz: vocês têm de celebrar a memória do meu nome. O que é a memória do meu nome? É o entendimento do que é o seu nome. A memória, lembra a memória do meu nome. Lembrar, você tem de saber os atos salvíficos, salvadores, o que diferencia o Criador dos falsos criadores. Exato, de Pai. Cristo só chama o eterno Deus de Pai. Nunca vai chamar pelo tetragrama sagrado. Não existe um verso. Eu só devia pensar nisso também. Isso aí, irmã Bia. Então, aqui ele diz: vocês têm de celebrar a memória do meu nome. Não é a pronúncia do meu nome, como a gente está vendo hoje. Então, é uma completa inversão. Por isso que na palavra ele disse: examinais as escrituras. É a memória do meu nome. Guarda esse texto aí, Êxodo 20, verso 24. Então, continuando mais aqui à frente, ele diz: vou recordar a memória do meu nome. A promessa é que em qualquer lugar em que for recordada a memória do seu nome, ou seja, o reconhecimento de sua pessoa, os seus atributos, como aqueles lá de Êxodo 34, ele vem e abençoa. Não é a pronúncia do nome, é a memória do nome, a quem se refere. Deuteronômio 12, 21. Mais uma vez, Deuteronômio 12, 21 diz assim. Deuteronômio 12, 21. Está aqui. Se estiver longe de ti o lugar que aquele que é o teu Deus, o teu Elohim, escolher para nele pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e tuas ovelhas, que aquele que é, aquele que existe, te houver dado como te ordenei, e comerás dentro da tua cidade, segundo todo o teu desejo. Pergunta. Esse verso 21 aqui. Ele diz o seguinte: se estiver longe de ti o lugar que aquele que é, aquele que existe, escolher para nele pôr o seu nome. Você acha que era uma placa que ela era colocada aqui? Tinha alguma placa? Você já viu lá no templo, quando o templo foi erguido originalmente lá por Salomão, e mesmo o segundo templo, existia alguma placa lá com o nome, com o tetragrama sagrado, para o pessoal entrar e ver a placa lá para dizer: o meu nome está aí? Não. Então, o sentido não é esse. Pôr o seu nome é a memória do seu nome, o reconhecimento da importância que vincula um serviço sagrado ao Criador. Mais uma vez, Deuteronômio 12, 21. Então, ele diz aqui: colocar a memória, colocar o meu nome, é a mesma coisa. Mais à frente, nós temos Deuteronômio 14, 23. Ele vai dizer a mesma coisa. Perante aquele que é, aquele que existe, o teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Então, habitar o seu nome, qual o sentido? Vai ter uma placa com o nome? Não. Qual o sentido dele colocar o seu nome nesse lugar? Havia alguma placa com tetragrama? Não. É a invocação da sua pessoa, da sua presença. Outro texto, Deuteronômio 16, 6 a 11. O que é que nós temos em Deuteronômio 16, 6 a 11? Nós temos isso aqui, ó, Deuteronômio 16, aqui, dos 6 e 11. Ele diz assim: não poderás, do verso 5, não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá aquele que existe, o teu Deus, senão no lugar em que aquele que existe, o teu Deus, escolher para fazer habitar o seu nome. Mais uma vez, o sentido de habitar o seu nome. Chega aqui no versículo 11, ele diz: você vai te alegrar. E é ali nesse local em que eu escolhi para fazer habitar o meu nome. Mais uma vez. Então, esse é o sentido. Eu chego agora em Deuteronômio 18, 5, e ele diz: o Senhor teu Deus o escolheu. Quem? Os sacerdotes. Dentre todas as tribos, para assistir. Olha que interessante aqui, Deuteronômio 18, 5. Deuteronômio capítulo 18, versículo 5. Está falando dos sacerdotes, os direitos dos levitas, aliás. Deuteronômio 18, 5. Porque aquele que é o teu Criador, o teu Elohim,
o escolheu dentre todas as tuas tribos para ministrar em o nome daquele que é. Ele e seus filhos todos os dias. Como é que se ministra em um nome daquele que existe? Um trabalho relacionado àquele que existe. Então, algo que seja feito, direcionado, voltado, dentro da verdade, viu? Não é nada a ver com o que a gente falou de manhã. A gente já viu de manhã. Se o altar não é puro, se o altar não é verdadeiro, ele não aceita. Mas o altar sendo puro, o altar sendo verdadeiro, com a verdade, com a justiça, sendo feito uma ministração em nome daquele que existe, sendo a obra daquele que existe, então isso é ministrar no nome. Ministrar no nome não é ministrar uma pronúncia. Então vai ficando cada vez mais claro, mais desenhado nas escrituras qual é o sentido disso aqui. Ministrar não é invocar o nome. Não era isso que os sacerdotes faziam, de forma alguma. Deuteronômio 28, 58. Se você não tiver cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres, Deuteronômio 28, 58, é outro texto muito bom. Deixa eu achar ele aqui. Deuteronômio 28, 58. Ele diz mais uma vez: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível. Este nome glorioso e terrível, aquele que é teu Deus. Está aqui, aquele que é teu Deus. Então, temer este nome é temer uma pronúncia. Então, as coisas foram desajustadas. Quando eles perderam a aliança, eles começaram a perder a aliança, eles perderam a pronúncia do nome, porque não é uma pronúncia do nome, é todos os atributos que se trazem, que estão sobre esse nome, é o que é invocado nesse nome. Então, tema este nome glorioso e terrível. As pessoas interpretam que é temer uma pronúncia, não é isso que a palavra apresenta. Então, mais à frente, nós vamos ver aqui, ó, temer o nome é o ser ou é a pronúncia? Jeremias 7:9. Vamos entender agora Jeremias 7:9. Ele diz: os cananeus, Jeremias 7:9, e como é bom, né? A gente ficar só na escritura, só na palavra, deixando a palavra falar. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7, verso 9. Veja, Jeremias está falando aqui com o grande eu sou. E ele proclama ali a palavra. Ele está dizendo, emende os seus caminhos, senão esse templo aqui não vai resolver nada para vocês. E ele começa a dizer, se vocês emendarem os seus caminhos, verso 5, se praticarem a justiça, se não oprimir o estrangeiro, não derramar sangue inocente, então vos farei habitar neste lugar. A gente vai ver agora Jeremias não, é Josué. Josué 7, verso 9. Desculpem aí, Josué capítulo 7, verso 9. Vamos aqui. Josué capítulo 7, verso 9. Ele diz assim, 7, 9, agora sim. Nós um pecado de Acã. E aí José começa a falar, olha, aconteceu uma coisa ruim aqui, por que o Senhor fez isso acontecer? Né? Toda culpa de Deus. Por que o Senhor fez acontecer? A gente perdeu a batalha. E aí ele diz, por que fizeste esse povo, ó, aquele que é? Por que fizeste esse povo passar o Jordão para entregares eles nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara que nós ficássemos da além do Jordão. Além do Jordão. Espera aí. Cadê o texto? Deixa eu achar esse texto aqui direito. Ainda não é esse texto, não é possível. Está aqui. Está aqui. Cadê o texto? Vou até achar esse texto aqui. Estou com ele e não sei onde eu coloquei o texto. Está aqui. Pronto. Agora sim. Ele diz, os cananeus e os moradores da terra ouvirão e cercando-nos, Josué capítulo 7, versículo 9. É isso aí mesmo, Josué 7, 9. Eles vão ouvir isso, dizer que Israel virou as costas para os seus inimigos, estava aqui no verso 7, pensando que era no 7 e no 9. E eles simplesmente, o que é que eles vão fazer? Eles vão dizer, olha, eles estão sem
sem o seu Deus, que os tirou, e eles vão nos cercar e vão desarraigar o nosso nome da terra. Desarraigar o nome da terra significava o quê? Acabar com eles, o povo de Israel. E aí ele pergunta, então, e então, que farás ao teu grande nome? Qual é o sentido aqui de Josué dizer isso? Que farás ao teu grande nome? Quer dizer, se desarraigasse Israel da terra, Deus, o Criador, deixaria de ter o nome dele? Claro que não. Mas Deus havia prometido que iria colocá-los na terra prometida. E ele jurou, e ele usou o seu nome de misericordioso, de que usa de misericórdia em milhares de gerações. Então, quando Josué fala aqui com Deus e diz, o que farás com o teu grande nome? Ele não está dizendo, o que farás com a pronúncia do teu nome? Não. Ele está dizendo, o que farás, então, com a memória do teu nome? Porque foi o Senhor que prometeu que iria colocar esse povo na terra prometida. Então, esse é o sentido aqui. Que farás ao teu grande nome, não é a pronúncia do nome, de forma alguma, mas prometeste, é debaixo do teu nome. Então, o nome é referência à pessoa, que esse povo aqui iria entrar na terra prometida. Então, as coisas vão ficando claras aqui. O nome está ligado à capacidade divina. O nome está ligado à capacidade divina de cumprir as suas promessas e livrar o seu povo de inimigos superiores. Por quê? Porque ele colocou o nome dele. Lá, quando ele falou com Moisés, quando ele prometeu. Então, não é uma pronúncia apenas. A gente vê isso aqui bem mais claro agora com os gibeonitas. Josué, novamente, capítulo 9, versículo 9. Olha só, Josué 9, 9. Veja que a questão não é uma pronúncia apenas. Veja o engano que as pessoas estão. Josué 9, 9. Diz assim, os gibeonitas foram lá, né? Fizeram o que vinham do outro lado do mundo, pegaram uns pães secos, aquela história toda que a gente conhece. Então, eles chegam aqui no verso 9, verso 9. Eles respondem a Josué, teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome daquele que é teu Deus. Agora veja, que nome é esse? Porque ouvimos a palavra, o nome não, porque ouvimos a sua fama. Ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Lembra do que a gente viu agora há pouco? A memória do teu nome, o que se fará do teu nome? Esse é o sentido. Então, os gibeonitas disseram que vieram de uma terra distante e tal, porque ouviram da fama. Eles dizem, primeiro ouvimos o nome, eles ouvem o nome, e eles explicam qual o sentido de ouvir o nome. Nós ouvimos o nome, ouvimos a sua fama, diz, olha, aquele Deus de Israel, ele fez isso, derramou as pragas no Egito, tirou eles, atravessou o Mar Vermelho, sustentou eles no Egito, no Mar Vermelho, no deserto, 40 anos, trouxe aqui, matou ali o rei de Hesbom, Og, que era um gigante, de uma cama só de largura, era 5 metros de largura. Então, essas coisas não acontecem todo dia. A fama, então, esse é o nome, esse é o sentido do nome. Então, o pessoal, quando lê isso aqui, vai pensar, eles ouviram, olha, um nome, Iau. Foi um nome, viemos aqui por causa da pronúncia Iau, por causa da pronúncia Iauxa, peraí, por favor, né? A palavra está sendo muito clara aqui, tão clara aqui, para todos nós. Muito claro isso aqui. Então, fica claro. Né? Outra coisa, quando nós vamos mais à frente, nós vamos ver aquele texto de Manoá, Juízes 13, 7, 17 a 18. O Manoá pergunta, depois daquelas explicações do anjo, ele diz assim, qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. E aí, diz a palavra aqui, o anjo do Senhor, você vai encontrar nas Bíblias israelitas, o Malak, o pessoal substitui até isso. O anjo do Senhor, o anjo daquele que é, o mensageiro daquele que é, esse é o correto, e respondeu, por que perguntas pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. No episódio de Manoá, esse anjo aqui, o mensageiro, ao contrário do que alguns afirmam, aí o pessoal pega esse texto aqui para dizer, tá vendo? O nome é maravilhoso, não pode saber o nome. Não procurou esconder o seu nome.
Pelo contrário, ele revelou o nome para Manoá. Pois, ao definir-se como aquele que tem um nome Parli, que é maravilhoso, quer dizer também o nome incompreensível, veja, não é impronunciável, é incompreensível. Incompreensível no sentido, não que você não saiba o que é misericórdia, você sabe o que é misericórdia. Você sabe o que é tardio em ira, você sabe o sentido, mas você não compreende a profundidade. Como Paulo diz, nós temos de orar para conhecer a profundidade do amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Então, quando o anjo, ele diz isso para Manoá, porque perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso, Manoá entendeu. Extraordinário. Esse anjo aqui faz ligação com os atributos do divino nome, daquele que é, daquele que disse eu sou o que sou. Então, isso foi suficiente para Manoá reconhecer que se tratava ali do Criador na pessoa do seu anjo. Então, fica muito claro as Escrituras. Quando nós começamos a seguir a ordem delineada lá por Êxodo 34, a revelação do nome, vai ficando as coisas muito claras. Não tem nenhum outro tipo de coisa que conflite aqui. Outro texto, 2 Samuel 7:23. 2 Samuel 7:23. Pessoal, tá tarde para vocês ou tá cedo? O que vocês acham? A gente continua mais um pouco para ver mais alguns textos. Tá tarde ou tá cedo? O que vocês acham? Alguém pode falar alguma coisa? Para mim tá cedo, Júnior. Pode continuar um pouquinho ainda, irmã Grace? Continua. Pode sim, pode sim. Muito bem. Tá ficando compreensível esse assunto? Não é interessante o assunto? Não é simples? Sem problema? Muito. Sim ou não? Ótimo. Claro. Muito bem. Então vamos continuar. O que acontece aqui? Acontece agora o seguinte, 2 Samuel 7:23. E ele aqui fala, que outra nação na terra é semelhante ao teu povo Israel. 2 Samuel 7:23. 7:23. Ele vai dizer, está falando aqui. Davi está falando. Ele diz, quem há, que outra nação há como o teu povo Israel? Gente única na terra. Quando ele falou isso aqui, sabe como é que ele disse no original? Ele disse assim, quem há como o teu povo, Deus prevalece. Porque o nome de Israel quer dizer isso, Deus prevalece. Gente única na terra, a quem tu, ó Elohim, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, e fazer a teu povo estas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo, que tu resgataste do Egito. Agora veja o ponto central desse texto, o verso 23. O que é que Davi está dizendo aqui? Davi está dizendo que o Criador dos céus e da terra, que Deus, o Altíssimo, o Elohá, o Elcaná, importa. Ele tirou o seu povo, resgatou o seu povo do Egito, para fazer a si mesmo um nome. Eu pergunto, antes disso ele não tinha nome? Ele não tinha nome? Ou ele só teve nome porque resgatou? Qual é o sentido aqui que Davi está falando? Manifestar o seu nome. Veja, é isso que ele está dizendo aqui desde o início. Quem há como teu povo, como Israel, a quem tu foste resgatar, para fazer, a palavra aqui, o fazer, do hebraico saome, quer dizer estabelecer, dispor, depositar, transformar, constituir, apresentar o seu nome. Esse é o sentido. Fazer a ti mesmo um nome, apresentar o seu nome e fazer ao teu povo estas grandes e tremendas coisas. Aí a pergunta é, se eu for simplesmente por pronúncias, eu vou perguntar, então, ele fez o nome dele ali? Como é que ele fez o nome dele? Antes ele não tinha um nome? O sentido não é esse. O sentido é que em Israel, o que ele planejou era apresentar a sua glória, revelar os seus atributos que constituem o seu nome, misericordioso, tardio em ira, grande em beneficência. É isso aí que Davi está querendo dizer. Davi sabia do nome. Esse é o nome, essa manifestação. O outro texto, e a gente já viu o que significa, né? O nome não é eterno? É. O Criador não tinha um nome antes? Claro que tinha. Qual o sentido do nome? É a pronúncia? Não. Não é isso. Os atributos.
Lá em 1 Reis 8, 29, ele disse, o meu nome estará ali. 1 Reis 8, 29. Meu nome estará ali, significa que havia uma placa ali? Não. O nome está onde está a presença. O nome está sobre você. Hoje, o nome do Senhor está sobre você. O nome daquele que está sobre a sua vida. Por quê? Porque ele considera você como propriedade dele. Amém? Por quê? Pela sua obediência, pela sua decisão em fazer a vontade dele. Então, é apresentado diante de todo o universo. Diz, ó, demônios, estão tocando aí nas pessoas, mas aqui você não toca, porque o meu nome está sobre ele. O meu nome está sobre essa casa. Meu nome está sobre a sua vida. Então, a propriedade, o selo, esse é o sentido, aquele selo de Apocalipse, está sobre você. E aqui em 1 Reis ele diz, o meu nome estará ali. Tinha alguma escrita, tinha alguma placa? Claro que não. Então, se eles sabiam, né, o nome correto, a pronúncia lá no paleo-hebraico, a gente vê, né? Qual é o sentido de confessar o nome, então? 1 Reis 8:33 agora. 8:33 diz assim, quando o teu povo de Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se eles voltarem a ti e confessarem o teu nome, e orarem, e fizerem súplicas a ti nesta casa. Aí lá no 35 diz a mesma coisa, quando o céu se fechar, e vai dizer, o povo pecou, fez tudo de errado, e eles voltam para ti e confessarem o teu nome. É pergunta, se o povo de Israel já sabia o nome, que na época de Salomão ninguém vem dizer que não sabia, se o povo de Israel sabia o nome, sabia a pronúncia, né? Yahweh, Yahweh, sei lá, que Yahweh não é também, mas se o povo já sabia, então, será que esse povo, quando Salomão está dizendo isso, confessar o nome é o quê? É chegar diante do templo e ficar que nem uma novena, que nem um terço, repetindo a pronúncia do nome? Claro que não. Confessar o nome é invocar sobre si os atributos do nome. E aí Salomão vai falar, se converterem dos seus pecados, buscarem a misericórdia, o perdão, confessar o nome, porque pecaram, oraram. Eu não imagino o pessoal pecando, indo lá para o templo e ficar só repetindo o mesmo nome, uma novena, um terço, não é isso. Fica bem simples aqui, qual o objetivo da questão de pronunciar o nome. Também em 1 Reis 8, 42, 43, ele diz aqui, ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão, do teu braço estendido. Veja, irmãos, a diferença disso aqui, quando a gente vai para a Escritura, é diferente de eu pegar um texto e simplesmente jogar na cara das pessoas, que esteja falando nome, e as pessoas pensarem que é só um nome, a pronúncia do nome. Não é. Ouvirão do teu grande nome, nós já vimos o sentido de ouvir. E da tua forte mão, do teu braço estendido, misericórdia, do poder de salvar. Quando orar voltado para esta casa, aqui falando do estrangeiro, e ele vai orar, e vai clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel. Ah, o que é conhecer o nome? O que é conhecer o nome? É uma pronúncia? Não. Conhecer o nome é conhecer, saber que ele está com o braço estendido para lhe salvar, ele tem uma mão forte e poderosa para lhe proteger, seu nome é grande e poderoso, não é isso? Ele está falando do estrangeiro. Eles vão conhecer o teu nome, então vão te temer. Então, conhecer o nome é o quê? É ficar pronunciando, ficar brigando na internet. É Yahweh, eu acho, é Shua, é Chá, é isso que é nome? É só uma perda de tempo isso aí. É a palavra, está mostrando aqui claramente, é só isso. Só mais um ardil, criado para os últimos dias. 1 Crônicas 17, 21. Diz que ele fez o seu nome por meio de feitos grandes e terríveis. Ora, se o seu nome é uma pronúncia, então o seu nome já existe, a pronúncia. Mas ele diz que fez um nome por meio de feitos grandes e terríveis. 1 Crônicas 17, 21. Estes feitos grandes e temíveis, nós estamos vendo aqui, 1 Reis, 1 Crônicas 17, é que constituem um nome. 1 Crônicas 17, 24, seja o teu nome estabelecido e glorificado para sempre. Para sempre. A tua memória, como fala, a gente viu lá no Salmo, os teus atos de salvação, teu poder, tua justiça, proclamados para sempre. Esse é o nome que foi proclamado a Moisés. Este é o sentido. Então aí fica fácil, quando eu pegar um Salmo 5, o pessoal não vão fazer isso aqui tudo não. Eles vão pegar o Salmo 5, verso 11,
e vão ler para as pessoas na internet, diz assim, ó, alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente os que tu defendes, gloriem-se em ti os que amam o teu nome. Ele está vendo, irmão? Você tem de amar o nome. O que é amar o nome? Você tem de amar essa pronúncia. Esse nome, qual é o nome? Tem de amar? Ah, não é? Aí começa aquela coisa. Salmo 8, verso 1. Ó, aquele que é, quão admirável é o teu nome. Mas vai ler, né? Dizer, não, quão admirável é o teu nome em toda a terra. É a pronúncia que é admirável? É a escrita que é admirável em toda a terra? Salmo 9:10. Em ti confiam os que conhecem o teu nome. Tá vendo, irmão? Aí vê o pessoal, né? Judaizar. Você tem que conhecer o nome. Então, tem de conhecer a pronúncia, porque a prostituta do Apocalipse mudou, a marca da besta tem a ver com isso. Aí, pronto. Conhecem o teu nome. Aí, pronto, o pessoal pega isso aqui e diz, ó, você tem que conhecer o nome. Tá dizendo aqui no Salmo. E não diz nada disso. O que é que significa realmente conhecer o nome? A pergunta. Você aceitaria uma carona de uma pessoa que você nunca viu? Tá passando na estrada e diz, ó, vamos, te dou uma carona. Você confiaria? O que é que te faz amar? Amar ao teu Deus, o Criador, ao Senhor Jesus, é o quê? É porque é a pronúncia dele? Ou é porque você sabe quem ele é e o que ele fez por você? Conhecer o nome é saber quem é amar por causa do que ele é, amá-lo pelo que ele fez. Isso gera confiança. Por isso que o salmista diz, por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade. Por que ele diz isso? Salmo 25:11. Por amor do teu nome, perdoa a minha iniquidade. Por quê? Porque o seu nome é misericordioso. Então, ó, aqui no Salmo 25:11, fica muito claro, por amor do teu nome. Mas o nome é Yahweh, é aquele que é não. Perdoa a minha iniquidade, por amor do teu nome. Qual é o teu nome? Misericordioso. Então ele está dizendo isso aqui. Aquele que é o grande eu sou, é misericordioso. Por isso que ele crê que ele vai perdoá-lo. Ele não pode ir contra quem ele é mesmo, ele mesmo é. Salmo 135:13. Estamos já finalizando aqui esses textos, e a gente deixa a próxima parte para a próxima vez aqui, o próximo encontro. Salmo 135:13. Ó, ele diz, o teu nome, ó, aquele que sempre é, aquele que subsiste. E ele diz aqui, ó, aquele que subsiste para sempre, e a tua memória por todas as gerações. No Salmo a gente tem um recurso dos salmos estilístico que é assim. Ele diz na primeira frase um sentido, ele usa uma palavra. Na segunda parte da frase, porque os salmos eram cânticos, ele repete o mesmo sentido, ele muda somente a palavra, mas é a mesma coisa, você vai ver. O teu nome subsiste para sempre, e a tua memória por todas as gerações. Então, nome e memória é a mesma coisa. Memória de quê? Dos atos. Nome e memória significam a mesma coisa, não é verdade? Então, nós temos aqui, ó, Isaías 60, verso 9. Isaías 60, verso 9. Certamente as ilhas me aguardarão, e vem primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe. Profecia para os últimos dias. E com eles a sua prata e o seu ouro, para o nome do Senhor teu Deus e para o Santo de Israel. Isaías 60, verso 9. Eu tenho de ver isso aqui com mais calma. Isaías 60, verso 9. Aqui nas minhas anotações, Isaías 69, está aqui. Vamos lá, vamos ver aqui como é que está escrito mesmo, a forma correta. Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem, aqui simbolicamente está mostrando os salvos, os remidos que vêm de todos os lugares, os teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome daquele que é. Então, o que está dizendo aqui? O próprio ato de redenção em si, dos remidos que vêm, que aceitam a verdade, que ouvem a palavra, isso é para a santificação do nome. Santificar o nome é isso aqui. Esse nome foi apresentado, os seus atos de salvação foram apresentados, e agora o resultado é isso. Como a gente viu lá com relação também a Josué, lá em Jeremias, lá em Juízes. São gentios também. Isaías 63:16. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece.
Israel não nos reconhece. Tu és aquele que és nosso pai. Isaías 63, 16. Aqui. 63, 16. Diz assim, mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, tu, ó, aquele que existe, és nosso pai, nosso redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Então, peraí, aqui em Isaías está dizendo que o nome de Deus, qual é o nome de Deus? Redentor, é o Gal-Hal, nosso redentor no hebraico, é o teu nome. Olha só que coisa interessantíssima aqui, Isaías 63, 16. O teu nome é Redentor. Então, olha só que interessante aqui, Atlas. O teu nome é Redentor. Esse é o teu nome, Isaías está falando. Esse é o teu nome desde a antiguidade. Maravilhoso esse texto aqui. Então, o seu nome é Redentor. Então, se o seu nome não é a simples pronúncia, né, do tetragrama sagrado, então o tetragrama sagrado, ele é só a base, é o que a gente vem falando desde o início. Ele é só a base que aponta o nome, os nomes, o nome do Criador. Seu nome não é só aquele que existe. Aquele que existe é Redentor. Aí ele diz aqui, Gal-Hal, Redentor. Esse é o teu nome desde o Iolam, a eternidade. Esse é o objetivo do seu nome ser proclamado em toda a terra. Então, Isaías 69, 63, 16 estão se cumprindo. A grandeza está no poder. A grandeza do nome está no poder. Ninguém há semelhante a ti. Jeremias 10, 19. E grande é o teu nome em poder. Jeremias 10, verso 6. Grande é o teu nome em poder. O que é engrandecer o nome? Quando eu penso em Abraão, você imagina uma pronúncia, uma escrita paleo-hebraica? Não, você lembra da característica de Abraão. Gênesis 2, 2. Farei de ti uma grande nação e te engrandecerei o nome. Você lembra de quê? Pai da fé. Ele creu e lhe foi imputado para a justiça. Por que o nome dele foi mudado? Então, o nome dele foi mudado porque a característica dele no processo de salvação era mudada, era alterada agora. Ele teria um processo de ser o pai de muitas nações. Agora, imagine o Criador. Quantos nomes ele não possui? Conheceu o nome dele. Isaac também. Isaac cavou uns poços, em Gênesis 26, 18. E aí foram lá e entupiram os poços. E aí no Gênesis 26, 18, ele vai lá, torna a cavar os poços e dá o nome que o pai dele deu para aqueles poços. Por que ele fez isso? Para lembrar aquilo que aconteceu e ligar a memória, ligar os poços de água, não a ele, aos atos dele, mas aos atos de seu pai, como responsável pelas águas, pelos poços. Então, vai ficando claro na palavra. Gênesis 32, 27 e 29, a mudança do nome de Jacó. Por quê? Era enganador, mas não seria mais. Moisés reclama sobre a difícil tarefa de libertar o povo. E ele diz, olha, desde que eu me apresentei, Êxodo 5, 23, para falar no teu nome, esse povo tem sido maltratado. Então, esse é o nome, falar no nome, é invocar. Agora, para a gente finalizar, eu queria ler esse texto aqui com os irmãos. Malaquias, capítulo 1, verso 6. E, no próximo estudo, tenho certeza que vai dar um susto aqui em alguns irmãos, muitos dos irmãos, em relação ao próximo. Deixa eu ver isso aqui para o próximo estudo. Malaquias 1, verso 6. Malaquias, capítulo 1, verso 6. Está escrito assim. Ó, Malaquias 1, verso 6. Está aqui. O filho honra o pai. O filho honra o pai. E o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, sou o Abba, onde está a minha honra? Ele está dizendo com quem isso aqui? Com os sacerdotes. Interessante aqui, ó. O livro de Malaquias ele é escrito basicamente, 90% do livro, na verdade, ele é escrito para os sacerdotes. Para os sacerdotes. Ele aqui está falando, né? Para o povo. Né? E ele começa a dizer aqui. Eu sou o pai, onde está a minha honra, eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo, diz aquele que é o Yahuwah Sebaot. Na verdade, quer dizer, aquele que é o Senhor dos exércitos. E ele diz,
A vós outros, ó sacerdotes... Peraí. O que é que se fala? Só os sacerdotes é quem conhecia o nome. A gente viu isso, né? Falavam o nome uma vez no ano, depois deixaram para falar o nome de 7 em 7 anos. Toda essa besteirada, né, que o inimigo começou a colocar. Então, aqui ele está falando com os sacerdotes. Então, os sacerdotes sabiam o nome, sabiam a pronúncia? Claro que sabiam, com certeza. E aqui ele diz para os sacerdotes, vocês não estão me respeitando, eu sou o pai, vocês não estão me honrando, não estão me respeitando. E ele diz aqui, se eu sou o pai, se eu sou o Senhor, onde está o respeito comigo? Diz aquele que é Sebaote, Senhor dos Exércitos. A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Agora sim. Continuando. Vós dizeis, em que desprezamos o teu nome? Pronto, aqui, eu acredito que aqui matou a charada da história do nome. Os sacerdotes sabiam o nome? Sabiam. Você acha que os sacerdotes não pronunciavam o nome? Mas aqui eles pronunciavam? Pronunciavam, eles sabiam. Verdade? E aqui ele diz, olha, vocês estão desprezando o meu nome. Desprezando o meu nome. A pergunta é, os sacerdotes eles estavam pronunciando errado? Será que lá na época dos sacerdotes estava havendo essa disputa, né? Se é Ial, se é Ialcha, se é não sei. Será que está vendo isso? Ele está dizendo, vocês estão desprezando o meu nome, vocês não estão pronunciando o meu nome correto, é isso? Ele diz, não. Sabe que vocês estão pronunciando o meu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado o teu nome? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Ou seja, o que é profanar o nome? O que é desprezar o nome? O que é que ele está ligando? O que é que o Criador realmente dá atenção? Porque os sacerdotes sabiam o nome, eles estavam lá, direto lá, pronunciando lá o nome, aquela coisa toda. E o que é que o Senhor está dizendo aqui? Vocês estão desprezando o meu nome. Mas eles falavam a pronúncia correta? Com certeza. Com certeza. Mas ele não está ligando para isso, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em obediência. Em obediência. E isso equivale a desprezar o nome. É por isso que quando eu entro, às vezes, nos grupos, aí eu entro em algum grupo, eu vejo o cara lá, aprendeu com o YouTube da internet. A pessoa não tem conhecimento da palavra. Aí a pessoa vai falar, e vai começar a falar, nome pagão, não sei o quê, não sei o quê. Você não pode... Eu vi esses dias uma coisa que eu fiquei até... me chocou. Você não pode dizer nem santo mais. Os santos do... Não, porque santos era quem trabalhava no serviço de Baal. Peraí. Por favor. Assim, a gente ouve isso, né? A gente, por um lado, a gente fica olhando assim, a gente tem que ter, como é que eu posso dizer? Compaixão, né? A gente precisa orar por essas pessoas, porque é mais um engano. É só mais um engano, só isso. É o nome que se dá. Veja só. A forma de piedade, como diz o apóstolo Paulo, negando o poder. Então a gente vê aqui em Malaquias uma mensagem para os sacerdotes que sabiam o nome e vocês estão desprezando o meu nome. Então, irmãos, nós finalizamos por aqui. Nós temos ainda mais coisas para falar sobre esse tema. Eu acredito que no próximo sábado, aí sim, nós vamos ter um assunto um pouco mais, vai causar uma surpresa em vocês, quando a gente descobrir um certo nome que é pagão. Tudo bem? Nós vamos descobrir sábado que vem à tarde, conforme o Senhor nos permita, um certo nome que é pagão. E aí eu acredito que muita gente vai se surpreender com um certo nome pagão que nós vamos descobrir. E aí o pessoal, eu gostaria de perguntar ao pessoal aí de fora, e aí, você vai continuar falando certo nome como sendo pagão ou não? Então é isso. Nós finalizamos o nosso estudo hoje à tarde, que o Senhor abençoe a todos, nos fortaleça a todos, em nome de Jesus, para que a gente possa ficar livre desses erros, desses enganos dos últimos dias.